tudo aquilo que nós precisamos fazer. Eu palmilhei esse estado, todos os 61 municípios, conheci todos eles, nasci aqui. Muita gente que não conhece a minha história e pensa que ela começou agora, não sabe que ela começou, tem muitos anos. Começou numa vila chamada Georgette, lá na Lauro Cavalcante. E desde então, eu tenho caminhado por esse estado, que é a minha pátria, não meu estado. É minha pátria, a minha paixão. Eu sou apaixonada pelo Amazonas. Apaixonada assim de ir às lágrimas, às vezes, quando eu vejo o Amazonas do alto, principalmente nessa jornada, que me fez palmilhar cada canto desse estado. Eu fico feliz demais, porque moramos num estado riquíssimo. Mas eu quero dizer uma coisa para vocês. Nunca vi tanta tristeza no nosso planeta. E mais do que nunca, eu tive a vontade e a certeza de que Deus me confiou uma missão. Uma missão que realmente começou a nascer no meu coração há uns 2, 3 anos. Que eu tinha que fazer coisa para mudar a história do meu povo, para mudar a história desse estado. Diante de tantas coisas que a gente percebe e que a gente vê que estão erradas, mas que a gente às vezes se cala diante da torrente de máquinas, de dinheiro, de derrames, de tudo que não presta, compra de votos, descaramento de todos, da saúde, tiram dos hospitais, tiram das escolas, tiram dos jovens que querem oportunidade. Nós precisamos mudar essa história. Pode ter certeza que quem caminhou eu, galgando degrau, como vocês viram na minha história, vendi brigadeiro, vendi frango, fui professora concursada, trabalhei no distrito industrial, como muitos de vocês aqui. Nós construímos a nossa história com trabalho, com muito trabalho. E é isso que a gente tem que entender. O trabalho dignifica as pessoas. A minha vida inteira foi uma sucessão de desafios. Mas desafios existirão a vida inteira. Esse é só mais um. E eu tenho certeza de que será o maior desafio da minha vida. Mas que ao cabo de 4 anos eu terei transformado a vida de milhares de amazonenses. Como fiz. E que tiveram a oportunidade de mudar de vida lá na nossa FAMETRO. Mais de 50 mil já passaram e mais de 53 mil hoje estudam e estão sendo transformados. Pode ter certeza. Quando eu falo que vai mudar, eu quero dizer que a mudança será principalmente sentida por cada amazonense aqui nesse estado. Nós vamos mudar a história do Amazonas. O Amazonas, que eu tenho dito, é um estado riquíssimo, mas que a riqueza não chega no seu povo. Isso vai mudar. Nós temos hoje o maior rio do mundo, mas pessoas morrem de sede e morrem de doenças porque não tem água potável. Isso vai mudar. Sabe por quê? Porque quem está aí acabou com o nosso estado. E nós precisamos avançar. Nós vamos transformar essa história numa história feliz, com um final feliz, de jovens prosperando, de pessoas tendo atendimento médico de qualidade, com dignidade, sem mentiras, sem fantasias. Nós vamos ter educação de qualidade para os nossos jovens, tempo integral para todas as escolas. Nós vamos mudar a história, transformar a vida de milhares de pessoas. Podem acreditar, se existe alguém capaz de fazer essa mudança, eu sou essa pessoa. Eu vou fazer a mudança que todo Amazonas precisa. E pode ter certeza.
difíceis da minha vida. Talvez até mais do que aquela que um dia nos levou a começar a Faculdade Metropolitana de Manaus, a FOMETRA. Esse, sem sombra de dúvida, é o meu maior desafio. Mas eu me lembrei lá atrás que eu fui criada por duas pessoas que eram dignas. Uma mulher, minha mãe, que sentava todas as tardes na porta de casa para atender, como ela dizia, os seus pobres. E ela tirava daquilo pouco que a gente tinha para dar. Foi ela que eu aprendi o valor do servir, o valor do ser bom, o valor de ser generoso, o valor de não pensar só em si. E de um pai que trabalhou e foi muito, muito honesto. Dele eu aprendi o valor da honestidade. Não a honestidade para que os outros vejam, mas aquela honestidade que aquele que nos guia tem. E é para ele que eu trabalho. E é para ele que eu olho o tempo todo. E eu quero dizer mais uma coisa. Nós fizemos, sim, eu orgulho muito. Minha família que está aqui, meu marido está lá atrás. E ele está, Wellington, venha até aqui, por favor. Trabalhamos juntos, 50 anos de caminhada. É ele que dá força para os três sonhos e caminhamos juntos. Ambos temos uma história de luta com a família que está aqui também, meus filhos, meus netos que não estão todos, mas que me ajudam e me caminham comigo. Quando começamos essa jornada de transformação aqui do nosso estado, passando pela FOMETRA, o Hotel Tropical, a Santa Casa de Misericórdia, nós pensamos, se a gente faz tanto com tão pouco, por que que o governo não faz muito mais do que a gente consegue fazer? E é isso que eu vou fazer. Levar toda essa experiência, tudo aquilo que a gente sabe fazer, porque é algo. Aliás, eu estaria aqui se não fosse a minha coragem, a minha vontade e essa vontade que é, como eu digo, a vontade que é igual a das águas. Eu me comparo com o Rio Solimões. Quem sabe, quem me conhece sabe disso. Aquele rio que corre, que arranca barrancos e que se não se detém diante de nada até chegar ao seu destino, que é o mar e a grandeza. E é isso que eu vou em frente até conseguir chegar lá com a ajuda de todos vocês, porque a gente precisa de cada um que está aqui. Nós vamos mostrar aquilo que eu tenho dito. O povo do Amazonas não tem dono. Nós somos ricos e vamos mostrar que nós vamos eleger a primeira governadora desse estado e posso me ajudar com Rafael. E eu quero pedir licença para todos os homens que estão aqui. Como eu disse, olha aqui, meu companheiro, nossa tropa de homens. Quero falar com as mulheres. Nós hoje somos a maioria do eleitorado, é verdade, mas tem outra coisa que é muito mais importante. Nós somos 58% de mulheres que chefiam e tomam conta das suas casas. Somos nós que cuidamos da família. Somos nós que administramos o dinheiro. Somos nós que construímos tudo aquilo que nossos filhos precisam.
dos nossos idosos, cuidar das nossas crianças, dos jovens. Vamos ter esse olhar de cuidado, porque só uma mulher consegue dar conta de tanta coisa e ainda por cima, ajudar o marido, não é isso? Nós vamos mudar essa história. Eu quero também convocar. Esse vai ser um governo de olhar para as pessoas, como eu tenho dito. O que é um engano que às vezes as pessoas acham que ser de direita é ser tecnocrata que não cuida do social. Não, eu vou mudar essa história para mostrar que a direita, ela faz tudo isso com uma diferença, com transparência, com eficiência, com competência e com honestidade. Então nós vamos ter um olhar especial para os nossos profissionais da saúde, para os nossos profissionais da segurança, nossos policiais que estão aqui, representados pela tropa, que vai cuidar deles direitinho e me cobrar, não é isso? Me cobrar tem que ser feito, sem mentira, não de baixo para cima, mas de dentro para fora, de cima para baixo. Nós vamos cuidar do povo que está sofrido e que precisa de apoio e da nossa ajuda. Essa vai ser a nossa missão, ao mesmo tempo que a gente vai transformar esse Estado, um Estado riquíssimo, que concentra uma das maiores riquezas desse planeta, está aqui, mas que o povo não usufrui. Nós vamos usufruir, nós vamos melhorar. Como eu tenho dito e vou repetir, serão 40 anos em 4 para tirar o atraso da nossa vida. Por fim, eu quero contar algumas histórias que colecionei ao longo dessas viagens, porque eu olho no olho e eu converso e lembro de todas essas pessoas, e essas pessoas estão aqui, dentro do meu coração, porque eu carrego cada uma delas dentro do meu coração e carrego uma expectativa e uma responsabilidade imensa. Eu não posso falhar. Como uma senhora chamada Rosa que me parou em Quari e ela me disse que não tinha nada, mas tinha esperança de que eu mudasse a vida dela. E eu disse, pode contar com isso. E outra senhora que lá em Urucurituba, o nome dela eu acho que era Vânia, e ela disse, professora, eu andei 2 horas na minha rabetinha, eu paguei o meu combustível, porque eu queria vir aqui ver a senhora e dizer para a senhora que eu acredito que a senhora vai mudar a minha vida. E eu, pode ter certeza, onde quer que a senhora esteja, saiba que eu vou mudar a sua vida. Eu tenho esse compromisso, não são promessas. Aquelas promessas que esses que estão aí, reiterando, mentindo, enganando, isso não vai acontecer comigo. Nós vamos mudar essa história, nós vamos varrer essa história, a velha política, para debaixo do tapete. A gente tem que fazer uma análise dos nossos adversários. Nós temos um que foi ex-prefeito. Ele ontem entregou o plano dele de governo. Só para vocês terem uma ideia, o anterior da prefeitura, ele só cumpriu 30%, já está fazendo outro. Ou seja, o plano dele é mentira, é mais uma mentira. O que ele gosta mesmo é de voar de jatinho para o Caribe e tomar champanhe e festejar aniversário de 500 mil reais. Essa é a verdade. O segundo destruiu, como disse aqui o Jean, os sonhos, enterrou os sonhos de milhares de jovens numa cidade universitária fantasma. E nós vamos recuperar, depois eu vou contar o que vai ser. E acabou com a saúde numa dos escândalos, dos maiores escândalos que esse Estado já teve.
um aprendiz de bandido, lamentavelmente. Sabe por quê? Durante 8 anos, ele passou pano no papel que ele podia ter exercido numa das histórias mais tristes que essa cidade viveu, que esse estado viveu, que foi a falta de oxigênio, que deveria ter sido tirado do governo naquela ocasião, mas ele não só o manteve como ele o defendeu. E hoje, por uma chicana, ele sentou na cadeira de governo, mostrando a verdadeira face deles, sem nem sequer disfarçar o povo do Amazonas. Isso nós não vamos mais tolerar. Sabe por quê? Todos os dias eu pego peia? Porque eles não contavam que iam ter uma adversária que os combatesse, que os enfrentasse, sem medo e sem amarras. E nós vamos continuar. Porque as mentiras que eles vão pregar não vão colar. Porque eles dizem que tem um jeito diferente de governar. Dizem que falta dinheiro. É mentira. Falta gestão e honestidade. Porque falta isso. Pode ter certeza. Nós vamos trabalhar para mudar essa história. Nós vamos trabalhar muito. E pode ter certeza, a exemplo do que a gente já demonstrou hoje, da força que a gente teve, da vontade, da determinação de chegar aqui neste dia. Eu serei a primeira mulher governadora. E eu quero dizer só mais uma coisa. O nosso Amazonas é rico. É o maior estado da federação. Onde eu chego eu falo isso, é onde o Brasil começa. Tem a maior floresta, a maior biodiversidade, o maior rio do mundo. Nós somos objeto de desejo pelo mundo todo. Todos querem o Amazonas, porque aqui tem as maiores riquezas. Mas não basta ser o maior, nós temos que ser o melhor estado do Brasil. E nós vamos deixar para trás esse 27º lugar que esse governo nos deixou na história, na saudade, porque ao cabo de 4 anos, pode ter certeza, nós estaremos entre os 10 melhores estados do Brasil para se viver. E quiçá o primeiro lugar. Mas nós temos que fazer hoje aqui um compromisso com todos vocês. Nós temos que fazer o compromisso da mudança. Nós sabemos que precisamos desse exército que são vocês. Que cada uma de vocês seja uma semente nessa transformação. Uma semente dessa mudança que a gente quer plantar por todo o estado. E a gente conta com vocês. Porque quando o povo quer, não tem jeito. E quando Deus quer, Ele passa na frente e abre os caminhos. Eu vou contar uma coisa para vocês. Foram várias as vezes, nessa caminhada que eu tive a impressão que eu ia ser soterrada. Mas cada vez que eu tentava, vinha uma mensagem. Eu sou assim, eu acredito que vem. E uma música ficou na minha cabeça. É uma música do Frei Gilson, não sei se vocês conhecem. Deixa Deus sonhar em ti. Essa música, ela é a música da minha caminhada. E ele diz assim: virão tempestades, virão dias difíceis,
mas nós vamos atravessar tudo isso. E olha onde a gente chegou. Com a graça de Deus, nós vamos chegar lá. E, mais uma vez, eu quero dizer para vocês que nós sabemos que já foram muitas as promessas e que a gente às vezes se sente cansado de acreditar. Mas eu estou dizendo que eu não estou fazendo promessas. Eu estou afirmando um compromisso com todos vocês. E como eu tenho dito no nosso mote o tempo todo, que a gente precisa da mudança. Que mudar é urgente, mas mudar depende de cada um de nós. Mudar é urgente e mudar só depende da gente. Mudar é urgente e mudar. E essa foi a convenção partidária do PL, que lançou Maria do Carmo Efraim ao governo. A gente encerra essa transmissão por aqui. Mais informações você confere no nosso site. Eu sou Rafael Braga para o Radar Amazônico, o que o povo quer ver e muitos querem esconder.